Direto ao ponto. Apresentação: Paulo Henrique Tenório. Apoio: Sicovan, Sindicato do Comércio Varejista de Mogi-mirim. De volta aqui no Direto ao Ponto, numa entrevista com Dom Pedro Paulo Roque, que é bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Falávamos um pouco aqui sobre a estrutura da igreja, dos propósitos da existência dessa igreja. Quer dizer, para ficar bem claro, é uma igreja católica apostólica, só que ela simplesmente defende os interesses talvez mais até de uma nacionalização da Igreja Católica, num caso buscando... Exatamente. É isso mesmo, né? É a nacionalização da fé católica, numa proposta de fazer com que estejamos mais próximos da igreja pensada pelos apóstolos. Entendi. Em termos de fundamentação, quais são elas hoje? Quais são essas... Por que seguindo esse caminho, em termos das fundamentações que foram escolhidas? Eu acho que a igreja, quando ela não respeita a cultura, e não estou sendo aqui agressivo dizendo que ela não respeita, mas quando a igreja não observa a cultura de um povo, esse processo de aculturação, ele destrói valores espirituais que poderiam ser considerados na manutenção da fé daquele povo, de uma determinada região, de um determinado povoado. Por exemplo, que herança nós temos no Brasil das práticas espirituais dos índios? Como a igreja, na sua fé católica, ela preservou a espiritualidade dos escravos que foram trazidos para cá. Por que nós vemos hoje igrejas brigando com igrejas, se todas devem falar objetivamente do mesmo homem encarnado, Jesus, o Cristo de Deus? Eu fiz uma pesquisa esses dias para uma aula de estudo bíblico na paróquia Divino Espírito Santo. Nós temos hoje no mundo 33 mil igrejas cristãs. O que isso significa, Se você considerar que a Reforma Protestante aconteceu no século XVI, ou seja, vamos colocar aí 1527, a partir de 1527. E a Reforma Protestante ela acontece com Martinho Lutero na Alemanha por um contexto regional de um país. E os príncipes, então, da Alemanha, da Baviera, vão apoiar a proposta de Martinho Lutero de uma fé cristã não romana. Por quê? Porque a igreja estava emiscuída, a igreja estava com a sua proposta espiritual tão enfraquecida, mas com a sua intenção de poder tão fortalecida, que o povo já não entendia mais a postura da igreja. A partir daí, nós começamos a observar que surgem igrejas e mais igrejas com pequenas propostas diferentes para falar do Cristo. E ao longo do século, se você considerar 1520, vamos arredondar as contas, Paulo, só para dar um exemplo. De 1520 até 2014, nesse período, 33 mil igrejas cristãs. O que acontece? Qual é a proposta de ser de cada uma dessas igrejas para que elas se qualifiquem como uma igreja cristã? Quanta novidade é essa que nós precisamos de 33 mil igrejas cristãs para falar de Cristo? Então, a igreja ela tem que ter uma fundamentação bíblica e dizer, nós somos igreja por isso. A nossa prática é esta. Estamos fundamentados com esta proposta de espiritualidade cristã e de fé católica. Ou, se no caso não for a fé católica, a fé ortodoxa, a fé anglicana, a fé luterana, enfim. Mas esse número, 33 mil igrejas no mundo, em menos de 500 anos, se nós fizermos as contas, nós vamos ter 2 alguma coisa, igrejas novas por semana. É uma proposta muito agressiva. É muito radical, É muito radical.
E nós vemos igrejas que não se comportam como igrejas, né? Perseguindo, caluniando, denegrindo, igrejas evangélicas contra igrejas evangélicas, igrejas católicas contra igrejas católicas. Eu digo igrejas católicas, talvez as pessoas não saibam, mas no mundo há pelo menos 50 igrejas católicas não ligadas entre si. Exato, é um levantamento interessante. A Igreja Católica Brasileira, ela recebe, ou ela sofre, melhor dizendo, preconceito de outras igrejas também? Já no passado aconteceu muito. Por quê? O que acontecia? Assim que Dom Carlos fundou, ou melhor, deu personalidade jurídica à igreja fundada em Itapira pelo Cônego Amorim, ele sofreu uma ação penal promovida pela Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é um processo histórico no Brasil. A gente pode citar isso até como fonte de pesquisa para advogados ou para estudantes de direito e tal. E houve um decreto que todas as paróquias da Igreja Católica Apostólica Brasileira fossem fechadas. Por quê? Havia uma confusão. O povo não sabia identificar o que era romano do que era brasileiro. Dom Carlos, ele organiza a igreja, e a Igreja Católica Apostólica Brasileira com seus ritos próprios, vestimentas próprias, com suas práticas pastorais diferenciadas. Então ganha na justiça o direito de, na legislação, ser uma instituição religiosa. E a partir daí começa uma série de perseguições, porque eu vejo por mim, quando eu cheguei a Itapira, não tinha um fiel da igreja. Eu cheguei com um trabalho missionário. Em que ano que foi isso? Desculpa. 2005. Mas eu já era professor antes de ser padre. Sim. E hoje nós temos ali fiéis, uma comunidade fiel, onde passam aproximadamente 3.000 pessoas por mês. Por quê? Como que eu pude sozinho levantar o evangelho ali e as pessoas me darem ouvido debaixo de tanta perseguição que eu passei? Porque quando a pregação do evangelho, ela legitima a fé e você explica a proposta do evangelho e você dá o entendimento ao povo, o povo vai fazer a opção pelo seu crescimento espiritual. O povo hoje não quer mais saber de placa de igreja. Não é um grupo que salva, mas é a minha experiência, na fé que eu herdei de meus pais, que eu vivo de maneira intensa e real, que vai me trazer a minha comunhão com Deus. É a maneira como o sacerdote vai promovendo. Diante de tanta perseguição que eu passei, quem mais estabeleceu a paz, quem mais estabeleceu digamos assim, a legitimação do ministério foi o próprio povo, que ouvia falar uma coisa e via outra na prática do ministério. Falavam, por exemplo, que os padres da Igreja Católica Apostólica Brasileira são falsos padres. O que é um falso padre? Falavam, por exemplo, que a Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela acolhia espíritas. Qual é o problema em dar as mãos para irmãos espíritas e orarmos? Quer dizer, as pessoas acabam se relacionando muito mais com o rótulo religião do que com a substância que a religião tem que pregar, que é Deus, que é a experiência com Deus. Para mim não importa quem está do meu lado, se é espírita, se não é, se é kardecista, se é budista, é um ser humano, é meu irmão em humanidade. Lá em cima, Paulo, não tem briga. A briga se estabelece aqui. Briga humana. Tá certo. A gente continua esse bate-papo, confira a terceira parte dessa entrevista aqui no Direto ao Ponto da TV O Impacto.